Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um pouquinho desse santo maravilhoso, São José, que muitas vezes é desprezado pelos fiéis, mas é um dos grandes, depois de Maria, aquele que em silêncio obedecia ao Senhor. Não era de muitas palavras, mas de ação, porque assim o anjo falava e ele agia. A atitude, nós vemos pouco falar dele nas Santas Escrituras, mas esse pouco é tão grandioso como o cuidado pela Sagrada Família, e assim ele é da nossa família também. Nós sabemos da poderosa ação de São José, o milagre da escada de São José, lá em 1873. Como é que nós podemos esquecer esse santo tão magnífico? O manto de São José, que até hoje faz milagres. Mas talvez vocês não tenham ouvido falar do milagre da fonte de São José, que existe até hoje, lá na França. E a única aparição desse santo tão singular, tão simples, tão humilde, mas com uma grandeza espiritual imensa. Esse santo, que é um dos maiores da igreja, em uma lição de fé e obediência, esquecido pelo mundo moderno, que se atrai pelas coisas do mundo e não pela humildade e simplicidade. Num ato na França, num acontecimento singular, marcou a história da igreja. No dia 7 de junho de 1660, São José, silencioso e fiel guardião da Sagrada Família e das nossas também, apareceu a um jovem pastor que pastoreava o seu rebanho. Imenso a um calor escaldante que estava fazendo na França nesses tempos. E no inusitado, insuportável calor, o santo aparece inesperadamente e fala para o rapaz que movesse uma rocha imensa para encontrar água. O impossível tornou-se possível, realidade, e o milagre se realiza. E assim, esse santo magnífico, eu sou José, mova a rocha e beberás dessa água. O jovem pastor, mesmo tomado pela dúvida, obedeceu. E a recompensa foi imediata. Sob a pedra imensa jorrava uma fonte de água pura, cristalina. Isso tudo aconteceu para nos mostrar em uma reflexão da própria vida de São José. Sim, assim como ele, que sempre agiu em silêncio,
em humildade, em simplicidade. Na história da salvação, a sua aparição não veio como um grande espetáculo, mas com a simplicidade de um gesto que transforma uma realidade. Esta rocha, que, segundo testemunhas da época, exigia a força de mais ou menos uns 8 homens fortes para se deslocar essa pedra. Foi movida sem esforço algum. Eis o triunfo da obediência sobre a dúvida da fé, sobre a hesitação humana. Nós temos que ter fé e acreditar naquilo que muitas vezes Deus nos fala. Se é bom para nós e nós oramos, vamos acreditar. E essas barreiras, essas rochas, essas pedras sairão do nosso caminho, porque ficarão leves como isopor. Assim nos mostra São José. Essa história da França nos recorda que a obediência à voz de Deus, ainda que pareça absurda aos olhos humanos, abre caminhos impossíveis àquele que crê. São Padre Pio, conhecido por sua devoção a São José, sempre insistiu na necessidade de confiança absoluta na providência divina. Quantas vezes não hesitamos em atender um chamado interior, porque nos parece difícil demais. Quantas graças deixamos de receber, porque não ousamos mover a rocha da dúvida, que nos separa das bênçãos grandiosas do céu. E assim essa história de São José nos leva a termos mais confiança, acreditarmos. Não precisamos de coisa enorme, gigantesca, para acreditarmos na providência divina. Poucas palavras, mas com o coração aberto, para crermos e o milagre acontecer. Quem sabe neste momento da sua vida, a sua alma esteja árida, como aquele monte sobre o calor escaldante do verão da França. Quem sabe Deus esteja pedindo que você mova esta pedra gigantesca, aparentemente intransponível às suas forças. A questão, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é: você confia o suficiente para obedecer, assim como aquele jovem pastor? A resposta está diante de nós, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Assim como São José garantiu água para o pastor sedento de sede, ele pode interceder por nós nos momentos de provações, de dores, de falta. Que tal recorrer ao glorioso guardião da Sagrada Família e pedir a sua proteção? Porque São José é um dos maiores. Ele cuidou de Jesus e de Maria. E assim, hoje no céu, intercede por nós e nossas necessidades. São José, o padroeiro
protetor das famílias, como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esposo da sempre Virgem Maria. Ele experimentou os desafios da vida familiar. Por isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, tem uma inclinação especial para cuidar dos interesses das famílias e de cada um de nós. Por isso, São José, rogais por nós. São José, rogais por nós. Fiquem com Deus e que São José esteja sempre intercedendo, tirando as barreiras de nossas vidas,